encher o estádio em Orlando. Inspecionar, admirar a casa nova faz parte do show da Copa do Mundo de Clubes. Após 2 vitórias na Filadélfia, o Flamengo vai jogar pela primeira vez num outro estádio. O Camping World Stadium, antigo Citrus Bowl. Num país de arenas super modernas, um estádio raiz, de 1936. O piso agradou. O gramado aparentemente está muito bom. De pisar ali, ver que a gente tá fofo e não tá um tapete. Wallace Ian, em alta após fazer gol contra o Chelsea, pode ganhar uma chance no time titular. É uma chance de ouro para o Felipe Luiz testar novas peças. Afinal, o Flamengo garantiu o primeiro lugar do Grupo D com uma rodada de antecedência. E o Los Angeles FC já foi eliminado da competição. Poderia ser um jogo para cumprir tabela, mas em qualquer canto do mundo, o Flamengo carrega uma responsabilidade. Nunca viajei para algum lugar e não encontrei um flamenguista. Então, nos sentimos acompanhados, nos sentimos apoiados e esperamos correspondê-los. Quando a bola rolar às 10 da noite, horário de Brasília, aqui em Orlando, para Flamengo e Los Angeles FC, esse estádio vai estar tomado. Quase 50 mil torcedores, maioria absoluta de flamenguistas brasileiros, mas com alguns americanos, tipo o Brian, marido da Tamires, numa história de amor entre eles e por esse clube. O Brian disse que virou flamenguista por causa da mulher e teve a sorte de ver de perto aquele time do Jorge Jesus de 2019. Para ele, o tipo de vibração que existe no Maracanã, na Norte, é algo que não existe nos esportes americanos. Dos Estados Unidos, o Brian e a Tamires acompanham todos os jogos do Flamengo, notícias, Globo Esporte. Essa paixão rubro-negra já virou tatuagem. Estátua da Liberdade com o rosto de urubu e bandeira do Flamengo. A noite de hoje está reservada para esse grande encontro ali, ao lado da casa dos dois. Outro horário para outro grupo. Los Angeles FC, Flamengo em Orlando. Promessa de 65 mil pessoas no estádio, lotado. A torcida do Mengão tá super animada. E quando não tá, né? Toda vez. E aí teremos também Esperance e Chelsea lá na Filadélfia. Mesmo horário, 10 da noite. Bom, e agora a gente vai fazer também aquele resumão, trazer mais notícias sobre esses clubes que estão já classificados, pensando em oitavas. O Flamengo, por exemplo, é um que se classificou em primeiro, já se garantiu, vai fazer um jogo protocolar que vale dinheiro, pode até perder e trocar seus jogadores, que não terá problemas. O time desta Copa do Mundo de Clubes, com o primeiro lugar do grupo garantido após 2 jogos, o Flamengo entra em campo hoje apenas para cumprir tabela na terceira rodada. O rubro-negro carioca joga em Orlando, na Flórida, contra o Los Angeles FC, que já não tem mais chances de classificação. Com sua situação definida por antecedência no grupo D, após as vitórias sobre o Esperance da Tunísia e o Chelsea, o Flamengo deve atuar com um time misto diante dos norte-americanos. Sempre, claro, obviamente que temos uma base do time que costumo manter, mas eu gosto muito, primeiro, da concorrência interna entre os jogadores, saberem que eles se relaxarem, eles perdem a vaga, que tem outro que quer entrar. Pendurados, Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata devem ser poupados. Já o meia uruguaio De La Cruz voltou a sentir dores no joelho e corre o risco de não atuar na competição dos Estados Unidos. Com isso, o técnico Felipe Luiz deve escalar o time titular com Rossi, Varela, Danilo ou João Vitor, Léo Ortiz e Alexandro, Everton Araújo, Alan e Luiz Araújo ou Alacian, Michael, Everton Cebolinha e Pedro. Nesse contexto do Mundial, é uma oportunidade única deles estarem aqui. Eles estão competindo entre eles. A gente tem uma responsabilidade. Queremos ganhar esse jogo também para chegar com mais confiança aí nas oitavas. Então, assim, a motivação ela tá muito clara, né? Para poder fazer um grande jogo. Com muitos brasileiros morando aqui na Flórida, o Flamengo deve ter grande apoio de sua torcida no estádio, mesmo jogando diante de uma equipe dos Estados Unidos. Com 2 vitórias em 2 partidas até aqui, o objetivo é manter o 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Los Angeles vem de 2 derrotas. Para pelo menos tentar somar um ponto no Mundial,
A equipe tem como destaques os experientes franceses Lloris no gol e Giroud no ataque. Estudamos já o time do Los Angeles, um time com qualidade individual também muito grande, tem um ataque muito rápido pelas pontas. O time da Califórnia deve atuar com Lloris, Palencia, Long, Segura e Hollingshead, Delgado, Igor e Tillman, Martinez, Giroud e Boanga. E tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, mas que se a gente continuar mantendo o nível que a gente vem apresentando aqui, a gente vai ter possibilidade de vencer sim. Nas oitavas de final, domingo em Miami, o time carioca vai enfrentar o segundo colocado do grupo C, que deve ser Benfica ou Boca Juniors, mas ainda pode ser o Bayern de Munique, caso o time alemão perca hoje para a equipe portuguesa. Muito bem, agora o Flamengo tem um problema, que são os 4 jogadores pendurados, Pulgar, o Gerson, o Plata e o Bruno Henrique. Imaginamos que hoje sejam poupados ou talvez nem entrem no segundo tempo, dependendo do decorrer da partida. Mas é a hora de quem não vem jogando, sendo amplamente aproveitado, estar muito bem para mostrar serviço para o Felipe Luiz, Cecília. Exatamente, Renata. E o Flamengo tem jogadores para substituir à altura aqueles que são considerados titulares, né? Nós temos visto ao decorrer do ano, né, da temporada, principalmente dessa competição, um nível alto que o Flamengo está enfrentando, né, com os adversários. E acredito que não vai ser diferente. Independente da escalação que o Felipe coloque dentro de campo, pode ter certeza que vai ser um Flamengo forte, competitivo, e acredito também que hoje vou bem saber. Ronaldão, vale dinheiro, e não é pouco dinheiro, são mais de 11 milhões de reais, essa partida especificamente. E o Flamengo sabe que já está classificado em primeiro lugar, vai esperar para conhecer o seu adversário. E aí eu pergunto para você, hoje é aquele dia para teste, para não levar talvez tão a sério a partida. Isso é muito difícil que não aconteça, mas acho que o Flamengo tem que fazer com que as opções apareçam. E você falou tudo, né? Vale dinheiro também esse jogo, mas a verdade é que acho que o plano do Flamengo é o título. Então você tem que saber, durante essa competição, saber moldar a equipe. Agora com os cartões é até mais fácil pro treinador falar, ó, segura aí que você tá com o cartão, então preciso de você para a próxima. E você tem que girar o grupo no momento certo. Porque nós vimos ontem também que o Abel começa com um time, né, que ele tinha na cabeça, no segundo tempo ele teve que vir com um time que era para enfrentar realmente o que ele viu de dificuldade no jogo. Então, o Felipe tem a mesma oportunidade agora, de fazer girar o grupo, de fazer um grupo forte, para quando ele tiver alguma dificuldade, ele usar a peça que ele tem ali disponível. Então, o momento é esse, dele girar, fazer todo mundo abraçar essa competição e seguir adiante. Agora, se vier com vitória, melhor ainda. E por exemplo, o Pedro ainda não apareceu muito nessa competição. O menino Wallace já fez gol. Então a gente pode imaginar algumas peças. A zaga é uma incógnita, o que ele vai fazer também. Porque na última vez ele preservou o Léo Ortiz, o que era bem inesperado. O Felipe Luiz, se o Abel Ferreira tem um plano, ele também tem. Esse tá de olho em tudo, Edu. Tem um plano e ele sabe muito bem com quem pode contar, Renata. Eu vejo que o Felipe sabe gerir muito bem o elenco do Flamengo. O Flamengo tem peças ali de reposição, de que joga um, entra o outro, mantém o mesmo ritmo, mantém a mesma qualidade. Então eu acredito muito que ele vai sim poupar, é uma opinião, né? Até mesmo para a próxima fase. O Flamengo já está classificado, como o Ronaldo falou, tem dinheiro e é importante, até mesmo também para chegar na próxima fase com uma boa vitória. Mesmo assim, eu acredito que o Flamengo chega forte nesse jogo de hoje. Rápido intervalo agora, porque na sequência... Hoje o Flamengo precisou de vermelho. Opa, que bom isso. Encara o Los Angeles FC pelo grupo D. Tranquilo, Berno. O Flamengo já é o primeiro colocado do grupo dele. Já venceu os 2 primeiros jogos contra o Chelsea, contra o Esperance. E agora enfrenta com o Los Angeles. Deve poupar alguns jogadores, porque como a gente falou, já está classificado, está tranquilo na competição. Só que uma vitória está valendo 11 milhões de reais. Exatamente. Então é bom Felipe Luiz poupar, mas não poupar tanto. Tudo bom, Isa? Bom dia a você, bom dia aqui quem nos assiste aqui no YouTube do Jogo Aberto. Daqui a pouco a Renata Fã chega com a galera para falar mais sobre essa rodada de Copa do Mundo de Clubes. Como você falou, se o Flamengo já está classificado em primeiro lugar,
independentemente do que acontece, o primeiro time a se classificar. E o LAFC, em contraponto, já está eliminado. Então, assim, é um jogo em Orlando, o LAFC não vai ter torcida, embora seja um time dos Estados Unidos. Los Angeles está a mais de 6 horas de voo de Orlando. Então, assim, só haverá a torcida do Flamengo na cidade da Flórida, né? E como você bem disse, é um jogo para pensar nas oitavas de final, tirando, evidentemente, o fato de a recompensa, o prêmio pela vitória na Copa do Mundo de Clubes da FIFA ser de 11 milhões de reais, aproximadamente. Então é o seguinte, o Flamengo tem 4 jogadores pendurados com um cartão amarelo. São eles, Bruno Henrique, Pulgar para variar, Gerson e Plata. Então esses 4 caras não estão em campo, estão fora. Se recebem um cartão amarelo, os caras ficam fora do jogo de oitavas de final, tá? E o cartão só vai zerar lá na frente. Sim. Então é muito importante ter cuidado em relação às punições aplicadas pelos árbitros, que são muitas, aliás, nessa Copa do Mundo. E aí a gente pode imaginar o Flamengo entrando com um time misto. Concordo com você, acho que o Flamengo não vai poupar por meio do técnico Felipe Luiz todo o time. Mas, por exemplo, o Plata, que jogou num primeiro momento como centroavante na partida contra o Chelsea, deve ser substituído pelo Pedro, até pelo Juninho. Eu acho que o Felipe Luiz tem de dar ritmo de jogo ao Pedro. Pedro está claramente fora da forma física ideal. Normal, se recuperou de uma lesão gravíssima de ligamento cruzado anterior no joelho. E aí a gente olha para o sistema defensivo, né? Rossi deve ser o goleiro, eu colocaria até o Matheus Cunha. Varela ou Wesley. O Wesley jogou a última partida contra o Chelsea, jogou muito. Falhou no lance do gol do Chelsea, mas jogou demais, né? Aliás, todo mundo jogou muito naquela partida. Danilo, de repente, entra na zaga mais uma vez, e aí o Léo Ortiz, que não atuou contra os ingleses, pode ser efetivado na zaga. E aí, de repente, o Alexandre faz a estreia dele na Copa do Mundo, né? Ele ficou fora dos 2 primeiros jogos do Flamengo, contra o Esperance e contra o Chelsea. Mais à frente, não dá para saber, até porque o De La Cruz sentiu de novo a lesão no joelho. O Flamengo fez esse comunicado ontem, ele não está fora oficialmente da Copa do Mundo de Clubes, mas é impressionante como se machuca, é um excelente jogador. Mas não dá para contar com o De La Cruz, né, Isa? Então ele já tinha um problema no joelho, lá de trás ele foi operado, joelho direito, sentiu essa lesão ainda no jogo do Campeonato Brasileiro, e ontem foi comunicado de forma oficial que ele voltou a sentir essa contusão. É muito difícil que seja utilizado, embora não esteja cortado da delegação. Pulgar está fora, então de repente, Felipe Luiz vai lá com o Alan e Everton Araújo, né? O Arrascaeta vai para o jogo. O Arrascaeta não fez um grande jogo contra o Chelsea, né? Foi substituído pelo Bruno Henrique numa alteração que ninguém entendeu naquele momento. Que isso, né? E aí o Bruno Henrique entrou decidindo o jogo, né? Bruno Henrique, como eu disse, tem um cartão amarelo já recebido no primeiro jogo. E aí Luiz Araújo, Michael, Cebolinha, tem infinitas possibilidades, como a Bandbet, o técnico Felipe Luiz, para armar essa equipe contra o LAFC. Do outro lado, o time norte-americano, como eu disse, já está eliminado, é franco atirador nessa partida. Tem jogadores experientes, né? Começando pelo gol, o Lloris, goleiro que levou o Tottenham, ou ajudou a levar o Tottenham. A final da Champions League de 2019 era muito improvável, o Tottenham chegou lá, perdeu na final para o Liverpool, é verdade, em Madrid, mas o Lloris era um goleiro. E é um goleiro campeão do mundo em 2018 pela seleção da França, como titular. É um goleiro que tem muita bagagem, tem muita qualidade. Ele já não é mais convocado para a seleção francesa, o titular é Mike Maignan, mas ainda é um ícone do futebol daquele país. Rins era um goleiro. E é um goleiro campeão do mundo em 2018 pela seleção da França, como titular. É um goleiro que tem muita bagagem, tem muita qualidade. Ele já não é mais convocado para a seleção francesa, o titular é Mike Maignan, mas ainda é um ícone do futebol daquele país. Então o Lloris deve ser um goleiro. Mais à frente tem um ex-Flamengo, inclusive o Igor Jesus. Vem fazendo imaginar um ataque assim, com o Ordaz, ou de repente ele é poupado, não acredito que vai ser poupado porque é a última partida do time na Copa do Mundo. Exato. O Giroud, né? E o Boga, pelo lado esquerdo, que é o principal jogador desse time. Então imagino o Los Angeles entrando dessa forma. Mas o Flamengo é favorito. Independentemente da situação, o Flamengo é favorito para ganhar esse jogo e quer, evidentemente, se classificar com 9,100% de aproveitamento.